Paulo, que participou do Boa Noite Fox. Tetracampeão do mundo, não dentro de campo, ele ajudou mais fora do que dentro, né? Os jogadores que participaram daquele tetracampeonato sempre falam que no vestiário ele era o show ali, né? Ele que animava a galera, motivava todo mundo, afinal ele se lesionou, não pôde atuar durante toda a Copa do Mundo. Mas agora como diretor... sério também com a seleção, né? Seríssimo, seríssimo. A direção de São Paulo tem errado muito nos últimos anos. A campanha quase que foi uma tragédia do São Paulo no ano passado, quase que o time correu ainda mais risco de ser rebaixado, muito em função dos erros administrativos. O São Paulo tinha no ano passado um diretor de futebol que não tinha nada a ver com o futebol, que era o Vinícius Pinotti. Por conta disso, muitos erros foram cometidos na gestão do clube. Rogério Ceni não teve, né, o trabalho facilitado, teve muitos problemas, tanto que deixou o clube numa situação ruim. O Dorival também teve muitos problemas depois, muito em função desses erros administrativos. Só que agora a direção do São Paulo acerta ao trazer o Raí, o Ricardo Rocha e o Lugano. Caras muito identificados com o clube e que sabem muito de futebol. Por isso eu vejo uma perspectiva muito boa, positiva para o São Paulo em 2018 nessa montagem do time, viu, Preto? É isso aí, Gustavo Ribeirão tá com a mão cada dia mais pesada. Né? Vamos agora até o CCT, São Paulo Futebol Clube. André Cavalcante trazendo informações pra gente e o time trabalhando. Boa tarde, André! Boa tarde, Nivaldo Preto. Boa tarde, Fox. O último dia de treinamento aqui no São Paulo antes do próxima partida oficial amanhã contra o Bragantino no estádio do Morumbi. Rotina apertada do São Paulo nesse início de temporada 2018. Só que ao contrário de ontem, quando mostramos treinamento ao vivo, preparação em campo reduzido com titulares contra reservas, hoje o que a gente deve mostrar apenas no Boa Tarde, Fox será mais ou menos isso aqui atrás de mim, jogadores começando a se preparar para a atividade propriamente dita, um treino ali de bobinho, aquela roda de bobinho, aquecimento, e quando a movimentação for ficar mais séria mesmo, com trabalhos táticos comandados pelo técnico Dorival Júnior, a imprensa toda será gentilmente convidada a se retirar. Tem sido assim em alguns dias estratégicos em que a Comissão Técnica São Paulina escolhe para ter mais privacidade com seus jogadores. Portanto, hoje não veremos, pelo menos essa informação de momento, não teremos o esboço ou a preparação tática da equipe do Dorival Júnior para mais esse jogo contra o Bragantino pelo Campeonato Paulista. Mas se a gente for tirar como base a movimentação de ontem, a equipe está praticamente definida. A escalação deve ter o Sidão no gol, na lateral direita o Militão, Rodrigo Caio e Bruno Alves ou Anderson Martins na zaga, na lateral esquerda o Reinaldo. Os dois volantes Petros e Jusilei, à frente desses dois volantes, Marcos Guilherme, Nenê e Cueva, e na frente, como centroavante, mais uma vez, o Diego Souza. Coloquei um asterisco aí na defesa, ou Bruno Alves, ou Anderson Martins, ou quem sabe até o Arboleda, porque o Anderson Martins vinha sendo o titular na ausência do Arboleda, que se recuperava de um estiramento muscular. Foi o titular na maior parte dos jogos esse ano, o Anderson Martins, só que sentiu dores na coxa esquerda, e no último jogo, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, o substituto do Anderson foi justamente o Bruno Alves, e o Bruno Alves treinou ontem entre os titulares. Então o Bruno Alves, nesse momento, tem chance sim de ser titular, mas tem também a possibilidade do retorno do Arboleda. Então são 3 opções para apenas uma vaga, essa vaga de zagueiro, ao lado do Rodrigo Caio no sistema defensivo São Paulino. E mais uma informação importante nesta terça-feira por aqui, a informação a respeito do Valdívia, né, que a gente viu há poucos instantes aí a participação do Ricardo Rocha, coordenador de futebol de São Paulo, no Boa Noite Fox de ontem. Ele já cravou, já anunciou que está tudo certinho mesmo com o Valdívia, e de fato está. A informação é que Valdívia está entre nós aqui no CT da Barra Funda, CT São Paulino, só que está na parte interna, ainda cumprindo os trâmites burocráticos ali, vendo detalhes do contrato. A assinatura do contrato deve acontecer ou nas próximas horas ou até nos próximos minutos, e por meio do site oficial São Paulo deve anunciar a contratação do Valdívia, que fica aqui no CT, faz parte já da rotina do dia a dia. Amanhã tem jogo, né? Ele fica de fora, portanto, desse jogo contra o Bragantino, e na quinta ou na sexta-feira o Valdívia será apresentado oficialmente, e a partir da semana que vem o Valdívia deve ser uma opção a mais aí para o Dorival Júnior, quem sabe jogar na quinta-feira depois do Carnaval
Carnaval contra o Ituano. Aí ficará a critério do treinador São Paulino e também ficará pendente também se o nome dele será inscrito no boletim informativo diário da CBF a tempo ou não. Mas o Valdívia, aquele jogador de lado de campo que o Dorival tanto queria, chegou, tá tudo certinho, só falta ser anunciado oficialmente, amigos. Pois é, André Cavalcante trazendo as informações ao vivo do Centro de Treinamento do São Paulo. Neste momento, confirma a presença do Valdívia lá no Centro de Treinamento, no escritório, ainda a parte administrativa, acertando detalhes. Então vamos fazer o seguinte, André. Estou com o Ribeirão aqui, Helena e todo o pessoal curtindo Boa Tarde Fox. Nós vamos colocar no ar a nossa, chamamos de arte, que é o campinho e escalação do time do São Paulo. E o Valdívia, acertando com o São Paulo, vai ter que se encaixar nesse campinho, não é? Então vamos colocar no ar. Coloca no ar aí pra gente o campo e o André participa com a gente aqui para colocar... O André acabou de dar dica, ele joga do lado do campo. Então, Sidão, Éder Militão, Rodrigo Caio, Anderson Martins e Reinaldo, Jusilei, Marcos Guilherme, Petros, Nenê e Cueva e Diego Souza. Helena, são 11 jogadores aqui, né? Então alguém tem que sair, né? 4-1, 4-1, mas o goleiro é isso mesmo. Alguém vai ter que sair, não vai ter jeito não. O nome do Valdívia não apareceu aí? E aí, Ribeirão? A gente não colocou ainda nessa escalação Valdívia para contar com a sua ajuda em casa. Quem deve sair para a entrada do Valdívia? Olha, é difícil. A situação do Dorival é aquela situação boa para o treinador. Ele tem mais opções do que vagas no time, coisa que ele não tinha no ano passado. Normalmente, o Valdívia atua pelo lado do campo, como o André já antecipou. E aí poderia ser na vaga do Cueva, que tem jogado aberto em função da presença do Nenê agora em campo. Tira o Cueva para colocar o Valdívia? Aí é que tá, o Cueva voltando... É a volta dos que não foram. Exatamente, e comprometido, ele é muito importante para o São Paulo. É difícil tirar o Cueva. E eu vejo o Cueva como complemento ao Valdívia. Acho que o Cueva e o Valdívia podem jogar juntos. E aí o Cueva poderia atuar aberto e o Cueva centralizado, só que aí o Nenê tem que sair. É uma situação difícil do Dorival, hein? Então, calma aí, se a situação tá difícil pro Dorival e tá mais difícil ainda pro nosso comentarista, o Gustavo Ribeirão, então a gente pede a ajuda de vocês, a gente terceiriza essa bucha para vocês mandarem opinião pela hashtag Boa Tarde Fox. Então participe pelo Twitter, tente encaixar o Valdívia no time do São Paulo. Do jeito que vocês quiserem, a substituição que vocês quiserem, o time é de vocês. Hashtag Boa Tarde Fox para vocês participarem. E já, aqui na tela do BTF, a gente mostra então o esquema tático que vocês vão montar para quem sabe encaixar esse novo reforço. Provavelmente nas próximas horas, 1 minuto, saberemos se ele será ou não jogador do São Paulo. Mas está lá, é uma questão de detalhes. Já então a gente mostra para vocês a opinião. Estamos ligadinhos para saber se o São Paulo anuncia oficialmente a chegada do Valdívia. Então coloca de novo na tela aí a escalação do Corinthians. André Cavalcante, do São Paulo, foi o que eu falei. O Gustavo Ribeirão tá meio surdo hoje. André, ajuda aí a gente, André. Eu ouvi São Paulo. Que informação você tem, André? Onde entra Valdívia nesse time, André? Ele entra no banco de reservas, Prieto. Nesse momento não tem como achar uma brechinha para ele, não. Não tem espaço nesse time, não. Há quem defenda que ele pode mexer ali na dupla de volantes, tirando ou o Jusilei e Petros. O Jusilei vem jogando muito bem, o Petros oscilando, só que o Petros é um cara muito importante taticamente, é um dos líderes desse grupo, então é muito difícil mexer em qualquer um desses dois jogadores. Nenê chegou para jogar, para ser titular. Cueva também tem status de titular. Marcos Guilherme, talvez o principal jogador do São Paulo nesse início de temporada. Diego Souza, uma das principais contratações também. Então não vejo espaço para o Valdívia nesse momento. A não ser que se cave esse espaço, tirando um dos dois volantes, possivelmente o Petros, e aí entrando o Valdívia, só que aí nesse time do meio para frente a gente só veria jogadores, teriam jogadores com características ofensivas. Não tem ninguém que marca nesse time. Então acho muito pouco provável que o Valdívia chegue para ser titular logo de cara, ou que tenha essas oportunidades. Acho que pode até ter uma oportunidade num jogo, no outro, como eu falei no jogo do Ituano contra o Ituano depois do Carnaval, devido ao desgaste de algum outro atleta, algum jogador sentindo algum desconforto. Aí sim o Valdívia pode ser utilizado naquela espécie de revezamento, né? Mas para desbancar um dos jogadores que vem atuando, acho muito pouco provável agora. Eu fico imaginando o seguinte, o Valdívia, como disse o André Cavalcante, deve estar lá com o Raí, com o Ricardo Rocha, com o Lugano, com o Leco, o presidente, todo mundo lá conversando, e aí assistindo Boa Tarde Fox, e o presidente falou, Valdívia, estão falando do São Paulo aí, aumenta o volume aí, vamos ouvir o que estão falando do São Paulo, aí vai lá.
E o Valdivia, que legal, vamos falar de mim agora. E onde eu vou jogar, que bacana. Mas agora vai. Tem uma situação, onde eu vou? Vai pro banco. Hashtag pouco banco. Por isso eu também concordo com o André. Ele chega, a princípio, para buscar uma vaga do time titular. Não chega com vaga garantida nesse time. Como ninguém pensou nisso antes? Não, e eu estou ansiosa, porque a equipe do São Paulo, de marketing, de comunicação, está muito criativa ultimamente. Imagine juntando o carisma do Valdívia com a equipe de comunicação para fazer esse anúncio do reforço. Como é que vai ficar? Uma lindeza. André Cavalcante, muito obrigado. Qualquer nova informação, você tem prioridade aqui no nosso BTF. Abração, André. Valeu, Prieto. Abraço.